tenham claro que há um grande acordo internacional, sobretudo depois da discussão dos 90 sobre o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, sobre o conceito de segurança alimentar. Então, quando estamos analisando um panorama de segurança alimentar, a perspectiva é quais são as bases do diálogo que estabelecemos com os países e, sobretudo, com vocês. Este que está aí é um conceito consolidado, um conceito que todos os países utilizam em suas leis, em suas constituições, que existe segurança alimentar quando todas as pessoas no país têm acesso físico e econômico. Físico, no sentido que muitos países adotam a estratégia de entregar, sobretudo aos mais pobres, como México, Venezuela, alimento, canasta básica, uma política muito utilizada nos 70 e nos 80. Não? O econômico. O econômico está na moda justamente hoje, e acabamos de inaugurar aqui abaixo um seminário em auditório, que são 18 países, que há uma política extremamente agressiva, agressiva em sentido positivo, que os pobres têm acesso econômico, as chamadas transferências condicionadas. Então se entrega efetivo, sobretudo às mulheres, e 80% desses recursos vão para os alimentos. Não? Então, os países vão ajustando políticas e medidas legais, de certa maneira, para executar este conceito. Há um outro grande acordo, os especialistas, uma boa mirada em um país, do que se o país tem uma boa base de segurança alimentar, seriam esses 4 pilares que vinculam-se com o conceito. Ou seja, uma boa base de disponibilidade. Ou seja, o país está cuidando de sua agricultura, está cuidando da produção de seus alimentos, ou o acesso. Há países que têm uma base de agricultura frágil ou débil, porque está mais vinculada a petróleo, a mineração, não tem terra fértil, não tem terras planas para ser agricultura, mas por outro lado tem uma política agressiva de acesso, de facilitar que os pobres tenham acesso aos alimentos. Não? E também inocuidade, mais que ter produção, ter acesso aos alimentos devem estar em condições de serem consumidos. São as famosas agências de defesa agropecuária que permitem que os alimentos cheguem com um certo grau de inocuidade. Há uma grande discussão hoje, inclusive, que Chile é uma referência de medidas legais sobre controlar a qualidade dos alimentos, sacando alguns alimentos, os mexicanos chamam de chatarra, mas são alimentos muito carregados em energéticos e alguns micronutrientes, sobretudo nas cantinas escolares. Então, esse tipo de reflexão mais vinculada ao aspecto nutritivo está vinculado a tema inocuidade e estabilidade. Sobretudo depois de 2008 e 2009, ao longo do tempo, dos 12 meses do ano, esteja permanentemente a população tendo acesso a esses alimentos. Não? Por que a estabilidade entra com força depois de 2008 e 2009? Por uma questão de preços. Então, os países que não têm uma boa estratégia de segurança alimentar estão experimentando processo inflacionário e elevação de preços. Então, eu quero centrar com vocês que esses são os 4 pilares de uma boa análise de segurança alimentar. Deixa eu dar um outro passo assim atrás com vocês, que é importante para harmonizar o diálogo. O Objetivo de Desenvolvimento do Milênio arrastra o Objetivo 1, que é a erradicação da pobreza e da hambre, 3 grandes conceitos e 3 grandes agências das Nações Unidas que abastecem indicadores desses 3 grandes conceitos. Um deles é o tema de subnutrição, que é este dado que FAO alimenta o sistema das Nações Unidas. E subnutrição, o indicador é a quantidade de energia disponível à população em todos os países. É um cálculo que saca a FAO todos os anos, e lançamos em mês de outubro, que está vinculado com as calorias disponíveis para a população poder ter acesso. É basicamente produção menos exportação, que são calorias disponíveis no país, e suma-se a importação. Um cálculo sencillo, pero que dá uma boa ideia de se os alimentos estão ou não estão disponíveis em quantidade calórica suficiente para o país. Mira, se o portunhol está mal, por favor me avise, pergunte, está bem? O hecho é que estamos muito animados com a região, América Latina e Caribe como um todo, que sempre estamos assessorando os países para chegar em 2015, que o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio disse que depois de 90 até 2015 temos que reduzir em la metade a proporção de pessoas com pobreza
extrema e inseguridade alimentar. Então, esse indicador de FAO, bajamos de 65 milhões de pessoas para 49 milhões de pessoas, não? É algo como 25%. E o número maior, 1 milhão para 868 milhões, é um número consolidado mundial. De las 5 grandes regiões do mundo, a América Latina é que tem uma maior velocidade na redução da pobreza. O que nos preocupa, 2007, 2008, a famosa crise, inicialmente o preço de alimentos, depois do sistema financeiro, essa velocidade de redução ha diminuído. Então, neste momento, vamos entrar um pouco mais em seguida sobre a elevação dos preços e inflação. Tem sido um grande problema que os países retomem o crescimento e a redução com mais velocidade da pobreza extrema e da inseguridade alimentar. Se abrimos um pouco em as duas grandes regiões, América Latina e Caribe, basicamente é um fenômeno latino-americano. O Caribe todavia se consolida aí com 7 milhões de pessoas em inseguridade alimentar. E se avançamos um pouco mais e abrimos aí país a país, essa base de dados está toda no documento de vocês, não se preocupem. Se abrimos aí país a país, alguns países já superaram esse dilema desde antes, inclusive, da meta do milênio. México, Costa Rica. Costa Rica é um fenômeno interessante, superou e voltou a aumentar o número de pessoas em segurança alimentar. Paraguai é outro país que nos preocupa, porque enquanto nos outros países, se vocês veem aí, por exemplo, mesmo Bolívia, e Chile, que é um bom exemplo, Colômbia, todos vão reduzindo, isto é em proporção. Então, por isso que estamos animados, que proporcionalmente vamos bem. Então, por exemplo, Chile tinha 8.1 e a regra que ia medir Chile em 2015 seria aí 4.05. E Chile está com 4.1, está muito cerca de alcançar. Já alcançou praticamente. Mas o Paraguai nos preocupa, porque ademais de não reduzir, incrementa o número de pessoas que estão passando hambre. Ou seja, não é uma mirada regional. A América Latina e Caribe é uma região complexa e são distintas realidades em cada país, por assim dizer. Por isso que vale a pena um bom diálogo país a país. Porque cada país tem seu modelo de desenvolvimento, mas sobretudo o modelo de fomentar ou não a agricultura, a política pública de acesso. Estou levando um show aqui do Ratoncito. Aí vai. Bom, os outros dois grandes conceitos que arrastam o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que arrasta aí também duas grandes agências, essa esquerda é o conceito de pobreza extrema. Pobreza extrema, o líder mundial, o Banco Mundial, que usa um critério muito sencillo, $1,25 por pessoa, família, dia, e se tem essa renda, come algo, uma quantidade mínima de energia. Nós outros optamos por usar um conceito CEPAL. Por quê? Porque o Banco Mundial são 15 países mais pobres do mundo, então, coincidentemente, vai a África e a Ásia. E toma apenas 2 países na região dos 33 países. Então, optamos por CEPAL, porque CEPAL usa um conceito de canasta básica calórica e proteica dos respectivos países, é um conceito mais ajustado. Então, por isso que usamos o termo conceito de pobreza. Então, se essa canasta tem um monto aí de $2-3 por país, aí arma este mapa. Então, o custo da canasta de dólar de 2008 que se aplica aí em todos os países. Então, dá uma ideia. E de la direita o tema, outro conceito importante, que é desnutrição. Subnutrição é de FAO, desnutrição é de OPS, OMS e pobreza extrema, CEPAL. Então, desnutrição, que está dizendo OPS e OPS, Organização Pan-Americana de Saúde, e OMS, Organização Mundial de Saúde, que ninhos em desnutrição crônica abaixo de 5 anos. Por que a niñez é importante nessa análise de segurança alimentar? Tem ciclo vital dos seres humanos. A mulher embaraçada em niñez, que está em forma, um corpo feminino com outro corpo dentro em processo de desenvolvimento, é uma outra estratégia de abordagem para o tema segurança alimentar. Então, a OPS sempre chama a atenção que ninho mal alimentado ou desnutrido até os 5 anos tem um grande preço no futuro, sobretudo no tema das conexões neuronais que não se formam adequadamente, e são cidadãos que têm problema depois para manter-se na escola, processar informação e chegar no mercado de trabalho. Há um livro muito bueno em CEPAL chamado O Custo da Pobreza, não?
Por supuesto que hasta los 21 años se puede revertir situación, volviendo con la alimentación, pero el futuro está comprometido. Entonces, cuando decimos que 48% de los niños de Guatemala están desnutridos, é uma projeção para mais de 70 anos. Não? Então, são dados assim crudos e sempre arrasta aí um grado de indignidade gigantesco, porque estamos falando de seres humanos. Não? Então, qual é a ideia de mesclar os três conceitos com vocês? Como tendência, a prima maior responsável por a desnutrição e por a subnutrição é a pobreza. Não? Então, o diálogo de segurança alimentar com os países está sendo de como superar a pobreza. Uma vez erradicar a pobreza de distintas maneiras, com o mercado de trabalho, acesso a trabalho digno, a salário, a insegurança alimentar se vai superando. Por que lhes digo isto? Porque, de certa maneira, a América Latina e o Caribe se transformou em paraíso dos macroeconomistas, não? Porque o crescimento é robusto, é forte, e a pergunta é como que esse crescimento se vincula com um sistema de proteção social agressivo. No que estamos chamando de sistema de proteção agressivo, no? O mercado de trabalho, a formalização dos contratos no mercado de trabalho, as transferências condicionadas, de tal maneira que esse núcleo duro da pobreza, que resiste desde sempre em América Latina e Caribe, pueda ser atacado. Não? É um problema público que deve ser discutido em uma esfera pública das políticas públicas. Então, este é o que está passando em América Latina e Caribe desde a perspectiva dos países. Essa ideia de pobreza extrema, vinculada ao conceito CEPAL, nós outros também estávamos animados e percebam que estava com uma velocidade de redução de 2002, na década passada, em 2011, aí com uma boa base de redução de 12%, e depois de 2008 perdemos velocidade na pobreza extrema. Então, essa ideia que a prima irmã maior responsável por a desnutrição e subnutrição é a pobreza extrema, inclusive em América Latina, de 71 vamos para 73 milhões de pessoas. Aqui há uma boa teoria de nosso amigo Rodrigo Ribeira, teoria assim que está comprovado por os números, que o efeito da alça dos preços, o aumento dos preços dos alimentos, com o conceito CEPAL, que é canastra, os pobres têm dificuldade de comprar a mesma quantidade de alimentos, necessitam de mais plata para comprar a mesma quantidade de alimentos. Onde quero levar você nessa reflexão? Pobreza é central na discussão de segurança alimentar. O crescimento econômico vinculando-se com políticas agressivas de superação da pobreza. O outro lado da moneda, do crescimento econômico e dos sucessos que os países têm tido, é um dado preocupante, é o tema da obesidade. A ideia de mala nutrição, tanto por carência de acesso ou por excesso, o OPS já chama que no Caribe há uma epidemia de obesidade. É um fenômeno conhecido, Chile sobretudo está discutido com muita força, que Chile tem aí ao redor de 20% da população em estado de obesidade adulta, arriba de 20 anos. O outro lado é o fenômeno do crescimento. Perceba que os países que elogiamos anteriormente, como Chile, Brasil, Argentina, o outro lado do crescimento é a obesidade. Ou seja, falar de insegurança alimentar não é somente no aspecto de carência, há também um aspecto de obesidade que está vinculado com o conceito de nutrição humana. O conceito de segurança alimentar é alimentos adequados, e a adequação de alimentos é inclusive alimentos adequados para um crescimento sano. E obesidade é uma enfermidade, assim, está sendo tratada de um problema de mala qualidade dos alimentos. Nesses pilares, 4 pilares que eu comentei com vocês, o primeiro deles, disponibilidade. Nossa região, na América Latina e Caribe, é uma potência agrícola. E aqui se instala uma grande paradoxa. Mercosul, os 4 países do Mercosul, produzimos 40% a mais do que produzimos. Não? E todavia, por exemplo, meu país tem 8,5% de população em insegurança alimentar. Ou seja, é um Chile inteiro, são 16 milhões de pessoas que amanecem todos os dias com hambre. Não? Ou seja, estamos orgulhosos que barramos aí em 10 anos de 24 milhões e estamos aí com 16 milhões. Desculpa, 33 e estamos com 16 milhões de pessoas com hambre. Pero é uma potência agrícola exportadora, que justifica que há gente com insegurança alimentar. Não? Então, a mensagem é que a região é uma região potente em nível de produção. Então, o mundo está mirando para nós outros, no sentido que aqui se concentra todavia a terra e produtividade para cumprir aí com maior rendimento. Então, produtividade é unidade diária, maior produção por unidade diária.
Uma gráfica que é um escândalo maravilhoso, por assim dizer, de 90 a 2010, a produção de maíz, trigo e soja na região, em milhões de toneladas, mais que dobrou praticamente. Não? É uma potência internacional agrícola. Não? E se entramos aí nos principais países, no Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, mira para a Doha paraguaia, né? É uma potência agrícola e lá a inseguridade alimentar aumenta. Né? Outro pilar que eu comentava com vocês, mais que tem a disponibilidade, é o tema acesso. Né? Aqui está o jogo duro do acesso. Por que sempre estamos forçando uma análise com vocês sobre cuidado com os preços dos alimentos? Então, FAO, como agência especializada das Nações Unidas em Agricultura e Alimentação, acompanha todo mês um grupo de 55 produtos, consolidados em 5 grupos, os cereais, as carnes, os lácteos derivados, azeite, graxa e açúcar. Parece um ser humano infartado, o cardiograma do ser humano, isso se chama volatilidade. Não? Essa volatilidade é um desastre para quem pensa em sistema de segurança alimentar. Então, por exemplo, os andinos que têm uma boa base, um lastro fiscal com exportação de mineração ou de petróleo ou gás, compram muito alimento. Né? Então, a mesma canastra tem nesses picos de preço um custo diferenciado, impacta fortemente nas políticas sociais de acesso. O Mercosul tem uma boa base de exportação, o ouro, por exemplo, a Argentina, por assim dizer, a soja. Não? Então, que genera um bom espaço fiscal para ser no outro lado do acesso com as políticas sociais. Onde é que estamos preocupados enquanto FAO? Caribe e Centro-América, sobretudo Centro-América, que não tem uma força, vitalidade com a indústria de mineração, o petróleo, o gás, e também não tem uma estrutura agrária boa para a agricultura. Não? Então, aí que está o núcleo duro da preocupação e das ações futuras. Não? Bom, então, o país é importador, não? Esta gráfica aí é preocupante para um país que importa. Bom, aí outras discussões que estamos levando com vocês nos últimos 3 anos, que a volatilidade tem muito a ver com alguns fenômenos, câmbio climático, esta mirada aqui recente da sequia nos Estados Unidos, estamos parando aqui em agosto, não? Os cereais, porque a sequia foi a soja e maíz, aqui já há um pico, ou seja, está ajustado produção e consumo. Não? Ou esta gráfica enlouquecida de arriba, não? Aqui que está o açúcar, não? Toda essa discussão que os Estados Unidos pensa usar alimento em maíz, sobretudo, em etanol, não? Arrasta alimento na discussão de biocombustível. Ou o caso brasileiro, colombiano, que usa a canha de açúcar, que produz açúcar, agora se vuelve para produzir etanol, não? Que indexa o preço do petróleo, que etanol acompanha a volatilidade do preço do petróleo a nível mundial. Então, as coisas se conectaram depois de 2008. A análise está mais sofisticada. O mercado de alimentos está conectado hoje a um grande mercado de commodities. Não? Então, por isso que os países têm que ter mais claro qual a estrutura de segurança alimentar para o país. Não está fácil armar política pública hoje de segurança alimentar. A conjuntura é muito complexa, por câmbio climático, que saiu uma reportagem semana passada que vai aumentar 4 graus Celsius no mundo em 2050, a sequia que mais presente, o leite é que chegou um fenômeno do câmbio climático e também os mercados de alimentos estão vinculados a um mercado financeiro, inclusive. Aumento de preço se habla de inflação, é uma situação distinta. Em 73, 82, sempre há uns picos de inflação nos alimentos, mas agora a novidade é que se tornou permanente a discussão inflacionária em alimentos, que não é comum, porque agora se tornou um problema de política monetária e fiscal. Essa discussão está dentro dos ministérios da Economia e Hacienda. Quem está falando sobre alimentos hoje não é mais ministro da Agricultura ou Desenvolvimento Social, são o ministro de Economia, não? Porque aqui é um problema inflacionário. O que comentava com vocês, esta maravilha que se tornou economicamente os grandes números de América Latina, não? Aí estão dados de CEPAD, uma região não é normal no mundo o crescimento econômico com tanto vigor, tanta força. E se vocês perguntaram, nessa discussão de acesso, também o diagnóstico, pero como é que os pobres, no núcleo duro da pobreza, os países estão preparando uma arquitetura de política de pobre pueda comer? As 4 políticas que eu diria hoje, a partir de um histórico de FAO, que o núcleo da pobreza está acessando, de alguma maneira, alimento para alguma política,
outra vez, não há uma política que um governo que diz, eu tenho uma política de segurança alimentar. Não existe a política. Existe uma arquitetura de política que protege os povos. Se chama sistema de proteção social. Então, dentro uma perspectiva de uma paqueteria de política focalizada no núcleo duro da pobreza, que o pobre tem acesso e pode sair da pobreza e entrar no circuito de mobilidade social com esses dados da macroeconomia que viram anterior, eu pulso 4 para ser reflexionar. Para mim, lá que tem mais capilaridade, que chega no núcleo da pobreza, esta gráfica aqui de transferência condicional, a gráfica de arriba. Dos 590 milhões de latino-americanos e caribenhos, hoje por hoje, 118 mil no núcleo da pobreza tem algum efeito sobre a transferência condicional. Sobretudo as mulheres. As mulheres recebem 30, 40 dólares e 80% se transforma em alimentos. O que é de interessante aqui? Que são transferências condicionadas. Eu lhe entrego desde que cumpra com a condicionalidade que esteja na escola dos ninhos, a mulher embarazada esteja vinculada ao sistema de saúde. Então, vuelve sobre a estrutura pública uma preocupação com o sistema de saúde e educação, porque isso dá uma perspectiva de mobilidade social. Os pobres vinculando o sistema de educação com o sistema de saúde, toda sair as famosas portas de saída de políticas assistenciais caracterizadas como essa. 18 países usam essa estratégia. Cambia o nome. Nicarágua, Bolívia, Juancito Pinto, Brasil, Bolsa Família, Argentina, Jefe de Hogar, México, Oportunidade, pela ideia é a mesma, entregar plata para o núcleo da pobreza. Uma segunda, esta de abaixo aqui, alimentação escolar. Na escola, neste momento, por exemplo, como um espaço respeitado institucionalmente por todos nós, nossos filhos estão numa escola nesse momento, não? E allá estão comendo algo. Todos os países entregam algum tipo de alimento. Então, nessas metas do Retiro do Milênio, que inclusive há uma meta vinculada à educação, se o ninho está aí na escola, é fácil atrapá-lo por aí, sobretudo no núcleo da pobreza, e entregar alimento. Muitos ninhos em América Central, Honduras, por exemplo, o único alimento do dia é o desayuno escolar e alguma coisa na noite com frijol, maíz e tudo mais. Não? É uma política que estamos chamando a atenção que tocar com mais carinho, además de vincular o acesso, a parte de obesidade e o tema da educação alimentar. Alguém está educando nossos filhos ou nós outros mesmos para comermos. Não? Ou ela, a mídia, a carrita feliz, ou alguém está educando. Não? E estamos chamando a atenção que a escola é um bom espaço para discutir educação alimentar. Allá de arriba é o mercado de trabalho. Esta de la derecha, esta linha morada é de 23,2%. A pergunta foi que armamos aí com a Organização Internacional do Trabalho, uma agência irmã vecina, em que medida está funcionando o mercado de trabalho em meio rural. Não? Ou seja, da população adulta do meio rural, apenas 23% tem algum contrato formal. Qual a maravilha do contrato formal no mercado de trabalho? Porque tem direito a um sistema de jubilação, tem um sistema de saúde, se vincula com um sistema de 13º pago, não? Se entra em um circuito público de benefício público. Mas na grande maioria trabalha e não tem aí uma formalização. Ou seja, é uma precariedade do mercado de trabalho rural e uma informalidade. Quizás esta seja aí a política que mais tem potência, inclusive, de vincular com o crescimento econômico, não? Que é plata direta como salário. E aqui, a última, à direita, é o tema agricultura familiar. Esta agricultura familiar, campesina, que muitos chamam, o hecho é que, com a crise de 2008-2009, os países puseram mais atenção, porque a inflação empieza a aparecer, por exemplo, leite, em la papa. E leite e papa é intenso em mão de obra. Não? Alguém tem que agarrar a vaquita, as navidades, domingo, sábado, e sacar a leite. É intenso em mão de obra. Então, se necessita uma estrutura de personal, familiar, vinculada a essas atividades. Então, esses são alguns números que pongo aí para vocês. Tem uma importância aí na primeira linha de arriba da produção, uma importância econômica, não? Por exemplo, no país aí 38% do PIB agrícola rural vem desse setor e tem aí uma grande ocupação todavia. O tema em meio rural para a agricultura familiar não é emprego, é uma ocupação, porque aí a família trabalhando e com 3, 4 mil dólares de préstamo, essa família ocupa, además do esposo, a esposa ocupa aí mais 1,3 jovem da família. Não? Quem está discutindo desemprego, inclusive, evitar a migração rural, aí tem uma criatividade futura que estabiliza a população e produz alimentos. Não? O que estamos chamando? Esta pequena e média agricultura tem uma grande potência para dialogar com o tema inflacionário. A inflação está medindo por produtos alimentares. Não? E hoje, o país que mais tem produtos que todos os meses estão abrindo IPC e IPCA é Argentina, Brasil e México, tem ao redor de 168 produtos. O que tem menos são Honduras e Nicarágua, que tem 38. Pero dentro desses 38 está a leite, está a papa, está a cenoura,
Você como no supermercado vê essa oferta de alimentos coloridos, hortigranjeiro e frutas, é uma atividade típica desse perfil de economia. Não é Costa de Grande, por exemplo. Costa de Grande está em soja, em maíz, produtos exportadores. Que é muito bueno, porque a região está complementando uma agricultura de alimentos e uma agricultura exportadora. Por fim, a parte de comércio, por que estamos chamando a parte de comércio? Porque se a região é uma potência agrícola, não, tem aí essa linha de arriba, um grande consolidado de exportação e também importa, porque não existe país soberano 100% de alimentos, sempre alguém importa algo. Não? Então, a pergunta que estamos fazendo aí junto com o CEPAL e ICA é em que medida o comércio internacional podemos autoajudar para atacar esse núcleo duro da pobreza. Se estamos com muita força vocacionado ao exterior, não, em que medida algum diálogo interno pode favorecer aí uma logística de conexão com nossos próprios dilemas. Não? Mira a potência agrícola como importante para a administração pública e a contabilidade pública. Aqui é a generação neta de ingressos de divisas do comércio agroalimentar da América Latina e Caribe. Essa coisa gráfica, eu sei que vocês periodistas não me gostam muito, mas é muito sencilla a fórmula aí. A pergunta foi em que medida países exportadores como a Argentina, em que medida, se uma contabilidade muito sencilla no comércio agroalimentário que importa e o que exporta, sobre consolidado, importação e exportação, qual a liquidez do comércio agroalimentário para a importância do país. Não? A Argentina 91%, o Paraguai aí quase com 70%, que genera superávit comercial e comércio agroalimentário. Ou seja, por isso que eu chamei que a soja argentina, o maíz argentino é o ouro, o petróleo, o gás, podia dizer, do Mercosul. Não? É importante porque esses produtos aqui fortalecem a possibilidade de políticas sociais, não compensatórias. Aqui abaixo são países que não têm uma agricultura forte, que são importadores netos de alimentos. Não? Os principais produtos exportados, soja, açúcar, frutas, uma pauta bastante, uma renda bastante diversificada. E aqui a pergunta foi quais são os principais países exportadores. O Brasil exporta 38%, a Argentina 22%. O comércio agroalimentar da região, esses são os grandes jogadores. Não? Chile aparece com 7%, um número bastante significativo do ano. E também perguntamos em que medida importamos. Quem são os maiores importadores de alimentos. De certa maneira, repita a gráfica anterior, México, Caribe 10% e outros países, sobretudo centro-americanos. Por exemplo, isso que eu dizia, nenhum país é autossuficiente 100%. Não? Porque o Brasil 14% de importação de alimentos. Porque não somos e nunca seremos soberanos em trigo. E comemos pão como louco. Não? Menos que os chilenos, mas comemos. Então, porque não temos clima, não temos suelo, como temos os argentinos, que é um clima mais temperado, para produzir trigo. Então, por isso que o comércio interregional é uma boa renda a ser discutida. Aí a pergunta foi, para quem estamos exportando? À esquerda, mira que 17% que a região está exportando é para nós outros mismos. E 41% da gráfica da direita, a ALC, América Latina e Caribe, estamos importando de nós outros mismos. Qual a beleza desse dado para nós outros na região? Não? Que temos uma força exportadora, quizás para ajudar os vizinhos, 17, 18, 19, e importação temos aí 41%, que é um número bueno da própria região. Não? Ou seja, a região tem um potencial de alta ajuda para comunicar-se melhor com o Caribe e Centro-América. Um dado interessante, apenas para vocês verem, no centro-americano, aí a dependência de trigo e maíz. Não? Ou seja, desde a perspectiva de alta de preço, um país que depende 100% de Costa Rica, por exemplo, ou El Salvador, se eu fosse ministro da Economia, estaria preocupado. Não? Ao menos discutir produtos substitutos, com a mesma qualidade nutricional. Onde está Chile aí? Mira Chile, que interessante. Mira. Consumo per capita, por persona, 114 quilos, o famoso pan maravilhoso chileno. E os mexicanos de Rodrigo Rivera aí com maíz, as famosas tortillas, lá 144 quilos. Não sei se explica, mas os mexicanos têm quase 38% de obesidade, Rivera. Bueno, por fim, alguns desafios para
uma análise mais sofisticada sobre o tema segurança alimentar. O complexo internacional está complexo, o cenário internacional para ser análise de segurança alimentar. Essa incertidumbre econômica da Europa, esse desaquecimento da economia, se somos exportadores, quizás teremos um problema para exportar porque não há consumo dos países que entram em recessão e quizás afete aí este ouro que estou chamando aí da balança comercial exportadora do agronegócio. Não? Então, esta dúvida, em alimentos, estamos muito convencidos que nos próximos 10 anos vamos seguir com esta volatilidade, pero uma tendência de aumento, ou estabilizar arriba dos preços históricos. Estamos vivendo um período de preços elevados e vamos continuar aí com uns 10 anos falando de preços elevados. Sugerimos para os governos, assalariados e agricultura familiar, esses dois grandes atores, podem ajudar muito. O mercado de trabalho e a produção de alimentos são dois setores que neste momento podem ser aí política de grandes números da minha atenção dos textos. A pergunta da perspectiva de administração pública, quais são as políticas que são tocadas e chegam na grande maioria da população. Então, esses dois setores, um na agricultura familiar para produzir alimentos e outra vincular com o crescimento econômico, com o mercado de trabalho, estamos aí bastante convencidos com o EIT que ajuda muito neste momento. O Estado replanteou a estratégia de desenvolvimento no sentido que antes de 2007, 2008, antes da crise, o preço de alimento não era problema para os países. Então agora os países têm que ter uma clara estratégia de segurança alimentar país a país. Como vai atender a disponibilidade, o acesso, a equidade. Não estou falando aqui de proteccionismo. A FAO justamente recomenda que em 2008, com alguns países tiveram medidas protecionistas de segurar o produto hacia dentro, como o arroz, por exemplo, os preços internacionais se dispararam. Ao revés, de refluir o mercado, mas com algum cuidado de país, com o sistema de produção. Toca outra vez a pequena agricultura que tem muita elasticidade para produzir alimentos. E, por fim, vender um pouco de pescado de FAO. O diretor-geral da FAO é um latino-americano, Graziano de la Silva. Por detrás disso, há todo um câmbio estrutural em FAO. A FAO está mais pegada agora aos dilemas país. Então, se uma agência das Nações Unidas cambiou todos os objetivos estratégicos agora em julho e se suma no objetivo aí de Ban Ki-moon, Hambre Zero Mundial, e estamos reestruturando todo o sistema para focalizar mais, sobretudo naquele mapa de países que estão com calor mais intenso. E, de certa maneira, Argentina, Chile, Brasil, Mercosul agarrou seu caminho. Tarde ou temprano chegará nos objetivos. Pero um núcleo duro resistente, Guatemala, Honduras, Paraguai, Bolívia, que há que focalizar mais o sistema e vincular mais com a estratégia país de superação da pobreza. Bueno, de mi parte era esto, gracias. ¿Preguntas? Dada la incertidumbre, digamos, que las cifras no son buenas para 2013, y si ya se ve que se mantiene, digamos, un número altísimo de 16 millones de personas que amanecen con hambre, ¿este número va a aumentar para el 2013? ¿Las proyecciones son una curva ascendente o simplemente se mantendrá por un tiempo? Mira, la trayectoria del dato FAO de 20 años es una reducción de 16 millones de personas, pero estamos cristalizados en 49 millones. Ese es el núcleo duro que estamos hablando, ¿no? CEPAL ha llamado a atenção um dado de pobreza extrema, por isso que vendi a ideia de você de primeira irmã maior responsável pela pobreza extrema. Nos preocupa esse dado de CEPAL, que CEPAL diz, mira, em 2008, 2009, o conceito CEPAL de custo canasta básica ha aumentado em 1 milhão de pessoas que voltaram a entrar na pobreza extrema. Por isso que a reação dos países é importante para fortalecer a área social, um sistema de proteção social para... Há países que aumentaram o monto como de entregar mais plata às mulheres para compensar esse efeito.
desde minha perspectiva, não sei como pensa os Rodrigos acá, se vai estabilizando, a reação dos países tem sido positiva, ha fortalecido uma área de proteção social. Qual a dúvida que temos? A capacidade fiscal, sobre todos os centro-americanos, carga tributária, quem tem carga tributária, por exemplo, o Brasil tem uma carga tributária de 38%, os países da OCDE é um promédio de 34%. É relativamente mais fácil ser esse mecanismo de compensação. Guatemala tem apenas 9%. A tendência nesses países, alça de preço, é que a pobreza aumenta e a insegurança monetária aumenta. Por isso que a análise é país a país. O país que tem como tido uma capacidade de resposta tributária se reposiciona melhor. Então, na média regional, eu creio que se vai manter isso no próximo 2013. Tem algum comentário? Tendência? Quizá resaltar que América Latina ha tenido, a pesar de la incertidumbre y de la desaceleración mundial, con respecto a otras regiones ha logrado enfrentar mucho mejor que en otras épocas. La desaceleración sin duda va a impactar, no es tan pronunciada. Por otro lado, el tema de precios de alimentos se ha estabilizado en el último año, y quizá lo relevante es la importancia, como decía Don Hiram, de que eventualmente los gobiernos logren instaurar políticas tanto en el tema de estabilidad de precios de alimentos como en la participación de ingresos. Y ahí lo más importante tiene que ver con, o tendrá que ver hacia adelante, la capacidad que los gobiernos tengan de integrar a su población a participar en los frutos del crecimiento, tanto en los temas de empleo como en los temas de reducción de desigualdad. Ahí el tema de transferencias, políticas no contributivas, así como algunas otras políticas serán relevantes. Se não hace nada, separa que tem razão no sentido que se não hace nada, os preços estão aí aumentando o alimento, os pobres vuelven a ser pobres. Essa pobreza não é um fenômeno que uma vez superou, não, vuelve a volver a ser pobre extremo. Então, se não há política do outro lado, um sistema social não funciona, quizás seja o caso do Paraguai, uma potência agrícola, pero uma população de 6 milhões de habitantes, em 20 anos, de 1 milhão para 12 milhões de pessoas em segurança alimentar. Por quê? Porque a contabilidade que há de subnutrição é exportação, menos importação, mais importação. O sea, exporta muito, pero quizás não armou um contraponto no mundo do acesso. Por isso que é país a país, pero a nível regional, há países que mantiveram a velocidade. Chile, Brasil, agredindo a pobreza, mesmo com a crise, o sistema de proteção social violento está funcionando. Por supuesto, com um custo fiscal maior. A tendência do país é chegar ao objetivo de 2015. Nem todos os países, muitos já cumpriram. A velocidade diminuiu, mas é um momento assim de muito cuidado. Qual é a orientação? Fortaleça seu sistema de proteção social. Eu queria consultarte. Está bem, desculpe. Não, desculpe. Yo quería consultarte con respecto, si podíamos entrar con más detalle en lo que era obesidad, cómo está situado Chile y cómo también se entiende que habiendo una paradoja tan grande en cuanto al hambre, tenemos en esta situación. Tú comentabas dentro de la exposición que era también por un tema de malnutrición, cuando la gente no tiene cómo alimentarse sano. Bueno, voy a poner las luces, la edad no perdona, ¿no? ¿Dónde está Chile? Desculpe. Sí, según la última Coloma é a nutricionista de FAO que cuida da relação com a OPS e OMS. Ya, ¿podemos mover Con respecto a la obesidad, según la última encuesta nacional que se realizó en 2009-2010, 67% de la población chilena mayores de 15 años tienen exceso de peso.